Amigos de Carta Capital, muito boa tarde. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site. Tenho a honra de conversar hoje com um professor que é ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Ele lançou recentemente o livro Por que Falhamos? O Brasil de 1992 a 2018, pela Tema Editorial. Meu caro professor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui e começar perguntando, o senhor, aproveitando esse título do seu livro, como chegamos até aqui? Em primeiro lugar, o prazer é estar com você, e muito especialmente com a revista. Carta Capital é um patrimônio do pensamento e da informação no Brasil. Eu quero responder a sua pergunta dizendo que o título desse livro em inglês ficou melhor. Em inglês, traduzindo, o título é Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Esse livro foi um pedido da Universidade de Oxford, o Centro de Estudos Latino-Americanos, para ir lá falar sobre por que Bolsonaro ganhou. Eu estou falando no final de 2018, logo depois da eleição. E eu disse que não ia falar porque ele ganhou. Eu iria falar, se eles quisessem, porque nós perdemos. E eles aceitaram, eu fui. Então, eu levei um texto escrito, que virou esse livro, em que eu coloco 24 erros. O que é que aconteceu? Que nós, e aí já é polêmico, muitos não aceitam esse pronome no plural, eu acho que nós todos, de Itamar a Temer, cometemos falhas e erros, inclusive eu, por isso nós, que elevaram o eleitor a preferir o outro. E esse outro foi o Bolsonaro. Poderia ter sido outro que encarnasse o que eu chamei no livro de outrismo. Então, por isso, nós cometemos erros. E desses erros que o senhor menciona no livro, o senhor diz que são 24. Qual, na avaliação do senhor, foi o maior deles? Eu vou colocar dois maiores. O primeiro foi não percebermos a necessidade de uma unidade entre nós, democratas progressistas, especialmente, já que a gente termina fulanizando do ponto de vista partidário, uma unidade entre PSDB e PT. Os dois grandes partidos que esse país tem e que, para mim, a contradição entre eles não chega a ser ideológica. É uma discussão sobre qual acha mais importante o Estado do que o outro, mas do ponto de vista ideológico, de formulação, que Brasil nós queremos para os próximos anos, não vejo muita dificuldade. Entretanto, esse período aí foi de disputa, sobretudo entre esses dois grupos. E eu coloco que a razão disso é porque, como são ambos paulistas e até paulistanos, às vezes a disputa pela prefeitura de São Paulo era mais importante que os rumos que o Brasil precisava ter. Esse eu acho que foi um erro. Mas o segundo, na importância, como você falou, foi perdermos o sonho utópico. Perdemos. Ficamos iguais aos outros. E esse sonho utópico, qual seria possível, capaz de unificar esses dois lados, sem rupturas? Para mim, seria um programa que permitisse ao Brasil dar um salto na educação e conseguir que a educação do pobre fosse tão boa quanto a educação do rico no Brasil. Quebrar essa exclusão dos pobres em relação à educação de base com qualidade. Tanto Fernando Henrique quanto Lula se preocuparam mais com o ensino superior, aumentar o número de vagas, do que com a qualidade da educação de base e com a equidade na educação de base. Eu acho que essa era uma utopia possível. Eu creio que esses foram os dois maiores erros. Um terceiro erro foi do ponto de vista até intelectual. Não percebemos as curvas da história. Não percebemos a globalização veio para ficar, a robótica veio para ficar, a inteligência artificial está aí, nós estamos na era do conhecimento. Não percebemos claramente que o meio ambiente tem que ser incorporado nas reflexões sociais. Até que o PT, sobretudo, mais do que o PSDB, conseguiu ter uma política protecionista do meio ambiente, o que já é bom. Então, nós perdemos
não fomos capazes de entender que não basta governar hoje com as bases do pensamento anterior. Então, não há ruptura de pensamento. É preciso pensar um futuro, e um futuro novo que vai surgir. Hoje eu estava assistindo o que está acontecendo em Glasgow. Você percebe as movimentações de rua são, sobretudo, de adolescentes, não de universitários. Porque eu acho que os universitários estão preocupados com hoje, o emprego, a renda. É um adolescente que está pensando no amanhã, a Amazônia, por exemplo. Esses 26 anos nós não trouxemos uma utopia nova, que eu acho que seria a educação de qualidade igual para todos. Eu vou abordar com o senhor mais adiante nessa entrevista esses pensamentos para o futuro, mas eu ainda queria insistir um pouco no passado, porque muitos petistas atribuem essa situação que a gente vive hoje, a eleição do Bolsonaro, a um reflexo do impeachment da ex-presidente Dilma. Eu pergunto ao senhor se, caso aquele impeachment, o afastamento não tivesse ocorrido, se a situação estaria muito diferente. É difícil saber. Agora, não dá para dizer que o Bolsonaro é o resultado do impeachment. Absolutamente. Foram 3 anos. E eu diria mais, a continuação do governo Dilma, como parecia que viria, com erros na condução da política econômica, sobretudo, era capaz de fazer o Bolsonaro ter mais votos ainda do que teve. Eu acho que não foi o impeachment, foi a incapacidade de reorganização das forças depois do impeachment. E talvez também o fato de que o vice que foi escolhido pelo PT tenha sido o Temer. Mas não foi por causa do impeachment. Se fosse assim, depois do impeachment do Collor, teríamos tido uma ruptura também para algum dos lados. Não houve. Não houve uma ruptura para a esquerda depois do impeachment. Não vejo nenhuma consequência. Para mim, o Bolsonaro é a consequência de erros muito mais prolongados ao longo de 26 anos, que duraram os governos democratas progressistas. Agora, não dá para garantir, não dá para saber, isso daí é uma hipótese, mas não acho que foi o impeachment que gerou isso. Pode ter sido mais a Lava Jato do que o impeachment. O senhor, de alguma forma, se arrepende de ter votado favoravelmente ao impeachment? Eu pergunto isso porque o senhor já respondeu outras vezes, e eu acho importante esclarecer isso aqui para muitos dos nossos leitores, que há muitos petistas, aliás, que chamaram o senhor à época de traidor, e eu queria ceder esse espaço aqui para que o senhor dissesse qual é a sua visão hoje desse impeachment depois de passados esses anos. Veja bem, traidor foram poucos, me chamaram mesmo de golpista. Isso sim, continua. Eu acho um direito chamar de golpista, porque eu acho que é uma expressão publicitária, mas, para ser coerente, então é preciso chamar de golpista quem votou pelo impeachment do Collor. Então, não tem coerência chamar de golpe. Mas eu acho que é legítimo do ponto de vista publicitário, da disputa eleitoral. Quanto a mim, se arrependeu ou não, é uma pergunta muito boa, que eu não sei se eu vou conseguir responder em algum momento plenamente para mim. Mas tento responder da seguinte maneira. Do ponto de vista lógico, de fato, eu paguei um preço muito maior do que eu imaginava. Até a própria eleição que eu perdi recentemente, perdi amigos, perdi eleitores, perdi prestígio, especialmente no exterior, que as pessoas nem sabem os meandros do processo. Então, foi um custo muito alto. Não imaginava que seria tanto. Por isso, a sua pergunta, e se fosse hoje? Eu morro de medo que, se fosse hoje, eu não ia ter a coragem de manter a coerência do meu discurso anterior. Eu passei 2 anos denunciando que havia irresponsabilidade fiscal, chamaram de pedalada, eu prefiro chamar por irresponsabilidade, e das consequências disso. Escrevi um livrinho, um opúsculo, cujo título é até muito oportuno. A economia está bem, mas não vai bem. E eu listava 15 problemas que nós íamos ter na economia. Então, eu fiz tanto discurso. Aliás, eu fiz uma audiência pública sobre as chamadas pedaladas. Eu fiz um relatório dizendo que havia irresponsabilidade fiscal.
E eu tenho uma característica, eu sou radical na educação, que deveríamos, todo o sistema educacional ser público. A esquerda teme defender essa radicalidade, mas eu defendo a responsabilidade fiscal. Eu considero a inflação roubo. E pior, roubo dos pobres. Porque no Brasil, os ricos se acostumaram a criar uma moeda própria para eles, que é a moeda que corrige o reajuste que faz. Os trabalhadores com sindicato conseguem reajuste de salário. Os empresários conseguem remarcar os preços. Os donos do capital, no Brasil, diferente do resto do mundo, têm um reajuste, o índice. Nós criamos uma economia indexada. O pobre é que fica de fora. Então, eu acho que a responsabilidade fiscal devia ser uma bandeira da esquerda. A moeda devia ser uma bandeira da esquerda. O mesmo valor. Então, eu tivesse votado contra o impeachment, e eu mesmo me tentei muito a votar contra, eu teria ficado incoerente. Então, eu paguei um preço pela coerência. Por isso, respondendo de uma maneira mais direta à sua pergunta. Pode ter sido um erro lógico, mas foi um acerto moral, apesar das consequências para mim naquele momento. Até netas minhas, que eu tenho duas, naquela época tinha 9 e 5 anos, foram perseguidas. Ou seja, houve um gabinete de ódio muito forte no PT. Hoje até está superado, sinceramente. O senhor acredita que lá naquela eleição, se no lugar do Haddad, o candidato do PT fosse o Lula, hoje estaríamos discutindo a gestão do Lula à frente da presidência, ou o Bolsonaro, na sua avaliação, diante de todo esse contexto, manteria o favoritismo? Eu acho que o que teria impedido o Bolsonaro era ele não ter tido aquelas facadas e não ter desculpa para ir ao debate. Tenho a menor dúvida. Se o Bolsonaro fosse para o debate, o Haddad ia dar um show em cima dele. Ninguém tirava do Haddad. Se fosse o Lula, a capacidade de comunicação é ainda maior do que qualquer brasileiro. Ninguém hoje tem o carisma. Ninguém. Não dá para saber se o Lula teria sido um candidato melhor do que o Haddad. Agora, o que dá para dizer, sim, é que se não tivesse havido aquela perseguição que agora está provada que houve, do Moro contra Lula, eu creio que tanto Lula quanto Haddad teriam vencido o Bolsonaro. E agora a gente entra, o senhor falou em Lula e Bolsonaro, é a disputa que se desenha para 2022. O senhor acredita que é possível haver uma aliança contra o Bolsonaro já no primeiro turno, em torno do Lula, que hoje é o líder das pesquisas? Eu creio que o ideal mesmo, era o Lula ficar acima disso e coordenar uma aliança. O Lula ser capaz de coordenar a escolha do melhor nome. Esse seria o ideal. Mas o ideal na política é muito difícil. Como é que a gente vai convencer o PT e o próprio Lula de terem esse papel, depois de tudo que passaram? E com a força que tem. É o único partido, apesar de tudo, o PT é o único partido forte que esse país tem. Considerando a força do PT e do Lula, eu creio que se esses dois, se Lula e o PT, não assumem o papel de coordenar a escolha de um nome brasileiro acima de tudo isso, eu creio que a gente tem que se unir ao Lula mesmo no primeiro turno. Não só porque ele tem mais chance, porque a gente tem que ver que vai ser uma campanha muito dura. É porque o primeiro turno vai criar tantas disputas entre os candidatos que no segundo turno vai ser difícil a terceira via apoiar o Lula. E vai ser difícil o PT apoiar um da terceira via se chegar lá. Eu fui candidato a presidente. Eu tenho uma posição muito aberta, não sou de polemizar. Mesmo assim, eu vi como ficou difícil no segundo turno, em 2006, o PDT escolher de que lado ia, do Alckmin e do Lula. Ficou neutro. Eu temo que, se nós tivermos um primeiro turno, Ciro não consiga apoiar o Lula. Não consiga. Veja que eu não disse que ele não quer. Que o Dória nem queira apoiar o Lula. Que haja
tal grau de polarização entre os contra Bolsonaro, que no segundo turno, eu não digo que apoie o Bolsonaro, mas fique neutro. O Haddad perdeu para os votos em branco, para os votos nulo. Eu temo que se repita isso em 2022 se a gente não se aliar no primeiro turno. Por isso eu venho defendendo, contra a maior parte das pessoas ligadas a mim, contra o próprio partido em que eu estou, que é o Cidadania, e que nós deveríamos nos unir no primeiro turno e fazer um plebiscito no primeiro turno entre Bolsonaro e nós todos. E que se o PT e o Lula não querem coordenar a escolha de outro nome, que seja o Lula, ou que seja alguém do PT. Mas, contanto, que a gente faça esse plebiscito contra Bolsonaro. Porque tem outra razão também. Além da divisão dos anti-Bolsonaro, divisão que vai chegar no segundo turno, não é fácil brigar com Lula e de agora dizer, mas agora é Lula, porque Bolsonaro é pior. Esse discurso é difícil até de ser vendido aos eleitores. Mas, além disso, eu imagino 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno com as milícias armadas na rua, com forças armadas brasileiras que eu, pessoalmente, temo que possam ser seduzidas para uma interferência no processo eleitoral. Eu temo. Então, a gente deveria evitar essas 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno, tendo o Bolsonaro na disputa. Agora, tudo isso desapareceria praticamente se o Bolsonaro não chega ao segundo turno. Mas não creio que a gente deva contar com isso. É muito arriscado contar com isso. Perfeito. Agora, o senhor, além de defender a unidade no primeiro turno, o senhor também falou que acha que a postura do Lula seria uma espécie de coordenação para achar um nome para que essa união se dê logo no primeiro turno. O senhor tem algum nome que o senhor vê despontar como possível para essa aliança ocorrer? Agora você me provocou a dar um salto grande na minha posição. Mas, primeiro, eu quero fazer um esclarecimento. Eu não defendo que o Lula seja isso. Eu desejo que o Lula fosse isso. Mas vejo perfeitamente legitimidade do PT para não querer ser coordenador de nada, de querer assumir o poder logo. Eu acho que a gente deveria trabalhar agora, tirar o Bolsonaro e, em 26, disputarmos entre nós. Isso eu defendo. Tanto que eu defendo também que o eleito, o que seria o candidato, assuma que vai ficar só um mandato. Perfeito. Agora vou dar o salto que eu não tinha dado. Quando eu comparo o Lula com os outros candidatos que estão aí, ou tem alguns que eu não conheço o suficiente para dizer se é melhor, se seria melhor ou pior como presidente. Eu não conheço o Leite, a trajetória dele. Eu não conheço o Pacheco, como seria o presidente. Ou tem desse, ou tem os que eu conheço. E entre os que eu conheço, eu ainda acho que o Lula é o melhor. Apesar de tudo, melhor em que sentido? Melhor em experiência para governar, melhor no governo dele. Eu acho que a Dilma se perdeu, mas o Lula não. Melhor na capacidade de diálogo que tem. O que eu ainda temo é que o Lula chegue ao segundo turno, ou mesmo no primeiro, como seria o ideal, com a marca ainda não de corrupção sobre ele, porque eu acho que essa está se diluindo. O juiz que o condenou é um juiz suspeito. Mas a corrupção que houve de outras pessoas no seu governo, que inclusive não eram do PT. Eu temo mais as explicações relacionadas à corrupção que houve no governo, não do Lula, pessoalmente. Agora, para ser franco, tinha um nome pelo qual eu tinha simpatia, que eu conheço, e que seria um bom presidente, que era o Tasso Gereissati. Mas ele retirou o nome dele. O Tasso Gereissati, entre Tasso e Lula, eu diria que o Tasso, por não ter sido ainda presidente, poderia representar algo melhor, novo, embora são da mesma idade, mas representaria algo melhor. Mas o Tasso saiu. Depois dele, tem alguns que eu não sei como serão como presidente.
Agora, o senhor citou aí os casos de corrupção que houve no PT, mas a gente, enfim, vive aí no governo Bolsonaro. O senhor acha que o antibolsonarismo já é maior na sociedade do que o antipetismo? Não tenho ideia, sinceramente, Tá. mas eu acho que esse antibolsonarismo não é capaz de impedir Bolsonaro chegar ao segundo turno. Não esqueça que o anti-A ou anti-B, numa eleição presidencial no Brasil, não pode ser visto de uma maneira geral, como se já tivéssemos no segundo turno. Em um segundo turno, eu acho que o anti-Bolsonaro é muito grande. Eu temo que ainda haja muita rejeição ao PT e ao Lula. Justas ou injustas, não vamos discutir, mas há uma rejeição. E os próprios petistas com quem eu converso dizem isso e reconhecem isso. Eu temo. O antibolsonarismo ele se manifesta sob dois tipos de voto. O voto no candidato contra Bolsonaro e o voto nulo, branco, ausência. Eu temo muito, temo pela ausência. Olha, é impossível não reconhecer que o Haddad seria um presidente 1000 vezes melhor que Bolsonaro. É impossível não reconhecer isso. Para mim, hoje, a grande preocupação é a ausência no segundo turno dos anti-Bolsonaro. Não querem Bolsonaro, mas também não querem o outro lado. Como é que você avalia essa filiação do Moro ao Podemos e a possibilidade dele ser candidato à presidência da República, assim como o ex-procurador Deltan Dallagnol, que também se afastou do Ministério Público e pode ser que venha a ser candidato a deputado? Como é que você avalia a possível candidatura deles dois? Primeiro, eu quero dizer que está provado a parcialidade, mas que a Lava Jato apurou muita coisa que, de fato, aconteceu. Não dá para dizer que foi tudo, porque no caso do Lula tem o parcialismo, mas teve sim identificação de dinheiro fora que voltou e assumiram que tinham recebido propina. Então, a Lava Jato tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom também, que é preciso considerar. Quanto ao passo do Moro, ele deu esse passo 2 anos e meio atrás, quando assumiu ser ministro do Bolsonaro. Quando ele assumiu ser ministro do Bolsonaro, ele saiu da prática jurídica para a prática política. Entrar num partido é simples consequência. Eu acho que é a consequência natural do gesto dele político. A grande pergunta é se esse gesto foi quando ele foi ser ministro ou tinha sido antes, quando ele ainda era juiz. As perseguições, como se vê ao Lula, foi por razões, vamos supor, de um moralismo ou por razões políticas. Ele fez por uma crença na moralidade, ainda que equivocadamente do ponto de vista jurídico, ou ele fez para prestar um serviço a Bolsonaro? Essa é uma pergunta que a gente precisa enfrentar e responder. Não vou dizer que foi um ou outro, ou até que foram os dois, mas precisa ver. Então, o passo agora de entrar esse candidato é uma consequência natural dos passos anteriores do senhor Moro. Ele migrou da justiça para a política já faz um bom tempo. O professor, e a última pergunta é sobre o futuro político do senhor. O senhor, o ano que vem de eleição, o senhor pretende ser candidato a algum cargo público, agora que o senhor faz parte do Cidadania? Neste momento, ou seja, nesse período agora, eu não penso ser candidato. Eu me sinto como uma pessoa que, aos 77 anos, está em mutação. Mutação de um político que escrevia nas horas vagas para um escritor que faz política nas horas vagas. Mas eu tenho deixado claro que eu não estou, pelo menos, pleiteando ser candidato. Não me vejo gastando os próximos 8 meses de vida em campanha eleitoral para mim, e sim ajudando outros. E nem me vejo com uma agenda parlamentar. Então, hoje eu não seria candidato. Pode ser? Pode, mas eu acho muito difícil. Hoje eu sou candidato mesmo a escrever tempo integral, que é o que eu faço hoje, o dia inteiro. Então, hoje eu não sou candidato, mas vou participar.
claro, ajudando alguma chapa, que eu não sei qual vai ser, embora o candidato que eu vejo mais provável, um ex-aluno meu, que eu acompanho há mais de 20 anos, que é o senador Regufe. Eu vou tentar ajudar a ter uma chapa que vença o atual governador e que não esteja na campanha presidencial nacional ao lado de Bolsonaro ou mesmo do Moro. E aí surge um problema. O Regufe que eu defendo é do Podemos, onde está agora o Moro. Isso cria uma dificuldade grande. Eu conversei aqui com o professor, ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que lançou recentemente o livro Por que Falhamos? O Brasil de 1992 a 2018, pela Tema Editorial. Eu quero agradecer, professor, a sua presença aqui e deixar as portas abertas para sempre que o senhor quiser se manifestar. Eu quero agradecer muito a vocês pelo prestígio que vocês têm no cenário nacional, especialmente na esquerda, onde eu me situo, apesar de que alguns achem que quem defende responsabilidade fiscal não é de esquerda. Tem gente assim. O meu último artigo, Alisson, foi sobre um casamento maldito que há no Brasil entre economistas keynesianos que não souberam adaptar Keynes à realidade brasileira e políticos populistas. Eu acho que esse casamento foi muito nocivo ao longo dos últimos 50, 60 anos. Nem soubemos cortar o populismo e nem soubemos adaptar o keynesianismo. Eu espero que isso a gente corrija. Então, voltando, por que eu falei isso? Eu me considero do bloco de esquerda. Para mim, esquerda é a mesma escola para pobre ou rico. Uma escola que não diferencie pela renda nem pelo endereço. Essa seria a bandeira. Com isso, o Brasil muda rapidamente. Claro que vai precisar de muitas outras coisas, mas isso mudaria o Brasil completamente. Perfeito, professor. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu também agradeço. Convido a vocês a se inscreverem no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal e também assinar a revista impressa. Muito obrigado e até uma próxima.